Olá, inquieta! Seja muito bem-vinda ao meu, ao seu, ao nosso canal. Juntas vamos explorar um universo de possibilidades, onde a inquietude é a nossa maior aliada. Meu nome é Fernanda Oliveira e sou fundadora da comunidade de Mulheres Inquietas. Se você quer aprender, evoluir e prosperar, este é o seu lugar. Hoje estamos com uma convidada muito especial. Su, eu quero que tu se apresente e depois eu também vou fazer uma pequena apresentação. Olá, inquietas! Olá, Fernanda, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui dividindo um pouco da minha história contigo, com essas mulheres e com todo mundo que estiver assistindo. Eu sou a Su Paz, cantora, compositora, natural de Sapucaia do Sul, Vale dos Sinos, do Rio Grande do Sul, aqui, região metropolitana. E eu venho trilhando aí uma trajetória desde os meus 13 anos de idade, quando eu decidi cantar música gaúcha. E sigo aí semeando, plantando, colhendo, vou que vou. Eu quero salientar que a Suzane, ela é uma conhecida, né, uma amiga de muitos anos, porque os nossos pais, né, tanto eu quanto ela, nós vivemos a tradição gaúcha, né, de uma forma muito forte dentro da nossa infância. Então a gente se encontrava, né, nos piquetes da vida. O meu pai e o pai dele, o pai da Suzane, fundaram o Piquete da Amizade. E eu me lembro que uma época eu contava com muito orgulho que meu pai foi o primeiro patrão do Piquete da Amizade. E, então a gente viveu muito, né, esta tradição gaúcha. Eu, particularmente, né, tentei ser gaúcha raiz também, mas não evoluiu o meu processo, eu tenho medo de cavalo. E até quero te perguntar se tu anda a cavalo, eu não me lembro se na época tu montava, né, e eu não, vi fotos tuas lindas na tua rede social que eu pensei, mas jamais ia sentar embaixo da cabeça do cavalo. Já andei e ficar nessa tranquilidade. Então, assim, eu quero salientar que nós tivemos uma infância muito boa, né? Juntas, muito bem curtida. De desfiles, né, tradicionais, uma hora em cima do caminhão, outra hora no capô do carro. Na época que podia andar no capô do carro. Na época que podia andar no capô do carro. E teve uma vez que eu pensei, não, agora eu vou a cavalo, né? Eu já tinha ido milhares de vezes de caminhão, pensei, não, agora eu vou conseguir, eu vou a cavalo. Aí fiz aula, tu lembra do Fabrício? Lembro, sim. Fiz aula com o Fabrício, falei, meu pai, preciso de um cavalo, de um vestido e de um professor. E aí só vai dar eu aí nas passarelas, né? E aí tá, daí meu pai me arranjou o cavalo, o vestido e o professor. Aí fiz aula com o Fabrício por um tempão, porque eu andava errado, eu andava acho que pulando assim, sim. E me doía embaixo da costela. Uhum. E aí ele me ensinou, né, como é que tinha andar, andava naquele negócio fechado lá pra depois desbravar o mundo. Aí comprei um vestido, já me imaginava, né, aquele vestido até a bunda do cavalo, coisa mais linda que eu acho. Acho lindo uma mulher que monta, porque é um medo que eu tenho, né? Sim. Então aquilo eu acho, assim, maravilhoso, quem tem essa coragem. E aí chegou no dia do desfile, aqueles cavalos começaram... Aí levaram o meu cavalo até o centro, né? E lá eu ia montar. E eu acho que meu pai e minha mãe só pensavam, isso aí não vai dar certo, né? Mas não vamos dizer pra ela, vamos deixar ela de vestido. Na época eu acho que as mulheres nem usavam bombacha, era Não, e de vestido é mais difícil, não, né? Vestido com saia de armação, porque hoje não usa mais, né? Sim, Nós andávamos com uns vestidos gigantes, cheios de saia de armação, pinicando. E aí eu ia desfilar, levar o cavalo até o centro, né? E porque era um trajeto longe do piquete até o centro, onde eles desfilavam, né? Cheguei lá, aqueles cavalos tudo corcovando, empinando, e aqueles homens segurando aqueles bichos tudo. Olhei, meu pai disse, eu não vou subir. Não, porque no campo é uma coisa, né? Claro, era só lá eu. no movimento da cidade, eles ficam bem. Eu. Aí no movimento da cidade, o que acontece? Aí depois eu entendi, né? Porque eu não entendia, mas por quê? Não era tão pequeno. Eu tinha, acho que naquela época, ali uns 14, quando eu quis desfilar. Junta muitos cavalos. E tem muitas éguas que estão no cio. E também. Aí os cavalos que eles chamam de... Cuiudo. Eles ficam bem loucos e começa aquilo ali. Tu tem que saber dominar o bicho, né? Que senão tu vai cair. E eu tinha noção de que eu não saberia dominar se o cavalo também, né, desse aquelas empinadas. Resumindo, no final eu desfilei daí de charrete. Ah, é mais seguro, é bem mais seguro.
olha, esmagadinha, nem cabia eu direito na charrete. E aí foi eu, a Evelise, que era a filha do Jota. Isso, que cuidava lá do piquete. E a Paty, lembra da Paty? Lembro, Nós né? três ali, bem esmagadinha. Eu e meu vestido mal cabia na charrete, mas a gente foi bem faceira. Então eu tenho memórias muito boas, né, dessa nossa infância e da tradição gaúcha. Hoje, quando eu vou em uma festa que tem a música gaúcha, aquilo me arrepia toda. São lembranças muito boas. São muitas memórias afetivas, né? E são histórias muito lindas, né? Tanto as nossas, das nossas vivências, quanto as histórias que a gente escuta, né? As declamações, né? É tudo muito lindo e muito marcante. Aí eu queria te perguntar, tu anda a cavalo? Eu ando quando eu tenho tempo, assim, né? Que no caso é bem difícil isso acontecer. Mas tu monta. Olha, vamos fazer um take sim. aí, tu tem que montar no cavalo e fazer o cabelo ficar esvoaçante. Não, tenho vários trabalhos, assim, a cavalo e tal. Já fiz vários ensaios fotográficos, assim. Eu acho assim, também com cavalos. O auge da lindeza. E gosto bastante, sempre fui apaixonada por cavalo, né? Cheguei a ir para a faculdade de veterinária, fiz 3 anos e meio, depois fui para a área da comunicação, até por causa dessa paixão por cavalos, né? Sempre gostei de acompanhar também as provas, freio de ouro, essas coisas. Claro, né? Por influência do meu pai, que foi a mesma pessoa que nos fez esse intermédio aí de nós nos conhecermos, né? Nossas famílias, né? Quando os meus pais foram pra Sapucaia do Sul, que isso, no fim das contas, tudo se mescla, né? Eles não conheciam ninguém, né? Não conheciam ninguém, Sapucaia recém estava começando. E daí eles queriam achar um lugar onde eles se conectassem, assim, com a sociedade. Daí foram para o CTG. E daí logo, acho que foi por lá que ele conheceu alguém. Já fez amizade, tu conhece meu pai, tu sabe que ele faz amizade bem fácil. E daí também foi parar na fundação do Piquete. Então a gente sempre teve essa conexão com o CTG e o Piquete para ficar mais próximo dali da campeira, porque como o pai vem, né, da fronteira, lidou com o gado, meu pai foi tropeiro, imagina. Talvez tenha sido a última leva, assim, da história, né? E então ele queria essa aproximação com os cavalos e no piquete lá ele achou e a gente acabou se criando nessa loucura e ele até hoje mora lá, né? Foi morar lá. Sim. De tanto que gosta. De tanto que gosta, eu ia dizer. E essa paixão é uma paixão muito forte, que ela, né, tu te conectou com essa paixão, ela veio pra tua vida. E além dessa paixão, quando foi que tu viu que tu tinha o gosto pela música? Eu quero ser cantora de música gaúcha e vou também compor a música gaúcha. Quando foi que tu descobriu essa paixão pelo cantar? Eu acho que antes da música em si veio essa paixão pela cultura, sabe? Que é dessas coisas, né? Da gente no piquete, no CTG, todo esse histórico familiar que é muito apegado às raízes, né? Eu tenho uma família que sempre foi muito musical, embora não tem músicos, assim, né? Mas sempre foram muito festeiros de escutar músicas para relembrar os tempos lá de fora. Então, aquilo foi se enraizando no meu coração. Até que um dia, quando eles estavam no CTG, eu vi as pessoas cantando, assim, me deu uma vontadezinha. E daí, o ponto crucial foi eu assistir a Guianuba da Canção Nativa, em Sapucaia, que é um festival que, inclusive, agora retornou, né? Ele teve um tempo sem acontecer. E tem a fase Piá, que são de crianças, né? Crianças participando. E daí eu vi um menino, uma menina cantando, assim, e eu... Ai, como eu queria subir nesse palco. Quantos anos tu tinha? Tinha 12 para 13. Deu, ai, como eu queria subir nesse palco e cantar também, assim. Nossa, que coisa mais linda, né? E daí eu me lembro que eu tava voltando pra casa, assim, no carro, e eu falei pro pai e pra mãe, eu quero cantar. Daí eles, mas que tá inventando mais uma coisa? Porque eu sempre fui um pouco agitada, assim, inquieta. Né? Um pouco inquieta, né?
Eu fazia teatro, fazia judô, fazia balé, fazia ginástica olímpica, futsal, vôlei, tudo que tinha pra fazer na escola eu fazia. E agora eu resolvi que eu quero cantar também. E daí eu resolvi, eu quero cantar. E daí não é no eles chuveiro, eu quero cantar no Guianuba da Canção. Sim, não, e eu tinha uma meta, né? Eu coloquei uma meta. O ano que vem eu quero estar nesse palco. Eu nem sabia cantar. E eu botei isso na minha cabeça. Mal sabia o que era cantar, mal sabia o que era meta, mas eu gosto. Eu disse, não, eu vou. E daí eles ficaram muito, assim, espantados com aquela atitude. Mas me Mas colocaram. tu já tinha, assim, o hábito de cantar em casa, já fazia aula de música, ou aquilo tu olhou e despertou tudo naquele momento? Ah, eu gostava só de mais de dançar, de música sempre fui muito fã de música. Mas assim. tu não já vinha, assim, trabalhando a parte do canto na tua vida? Eu participei em algum momento de coral na escola, assim, mas não era nada muito sério e não tinha, assim, uma assiduidade, sabe? Foi meio que Dona Eida. Daí eles ficaram, assim, naquele espanto, mas me colocaram numa academia de música. E... Acharam estranho, mas levaram a sério, né? Tipo, vamos ver. Eu tenho, né, muita felicidade e muita honra de ter os pais que eu tenho, né? Que eles sempre me incentivaram, independente do sonho que fosse. Eles, não, tu é capaz, tu pode sim. Isso é muito interessante, que isso, né, construiu, né, a minha personalidade, meu intelecto, e até essa força de acreditar na mulher dentro da música regional. Porque é um cenário bem masculino, né? Até para te fortalecer em ambientes que talvez te fariam recuar, né? Exato. Se não tivesse esse fortalecimento emocional tão bem feito, de que tu pode, tu consegue, talvez tu já não estaria onde tu tá, porque faltaria essa força que eles base, depositaram, né? em ti, né? A nossa base. Meu pai sempre, e a minha mãe também, mas principalmente o meu pai, ele sempre me viu como uma amiga, né? Tanto que era na hora do andar a cavalo, eu andava a cavalo. Na época do Jeep, eu andava de Jeep também. Então, muito parceira. Eu sempre fiz coisas assim que meninos costumavam fazer. E assim como tu era parceira dele, ele era, nas coisas que ele inventava, isso. Ele também era teu parceiro nas coisas que tu inventava. E daí foi. E aí tu certo. fez a aula e se manteve, né? Teve continuidade. E no próximo ano, tava ou não tava no palco? Tava no palco. Teimosa, né? Eu digo que a minha mãe fala assim, tu é os maiores boa. Defeitos e as maiores qualidades que tu tem. Teimosa e corajosa. Mas bota teimosa. Que são habilidades, se bem trabalhadas, elas te impulsionam, né? Às vezes, quando a pessoa não trabalha muito bem, a teimosia acaba te atrapalhando. Exatamente. Porque daí tu encasqueta que tu vai numa coisa que não tá dando certo. Tá todo mundo vendo que não vai dar. Tu também tá vendo que não vai dar, mas tu vai pela teimosia. Mas tem aquela teimosia que é uma teimosia boa, né? De dizer, não, mas eu só vou tentar mais um pouquinho. Não, eu só vou mais um pouquinho e vai dar. Eu falo pra ela, tu certo. tá falando que é teimosia, mas pra mim é foco. Isso é coisa de... Isso Cada um visualiza como quiser. E aí tu também compõe. Tu era já compositora, tu já trabalhava no bastidor disso, já tinha essa vontade, tudo aconteceu meio junto? Não, como eu sempre fui inquieta, como eu tava falando, eu também escrevia. Eu gostava de fazer textos, desde criança, assim. Sempre gostei. E escrevia umas poesias, umas coisas perdidas, assim, sabe? Daí ali pelos 13, 14 anos, tinha um festival em Porto Alegre. E eu me desafiei, assim, eu quero escrever uma música nesse festival. Tentar passar, né? Daí eu fiz a letra, uma outra pessoa colocou a melodia, só que pra tu ver como o mundo dá voltas e hoje como eu penso diferente, mas que bom que as coisas aconteceram dessa forma, né? Eu não tinha coragem de botar o meu nome porque eu achava que não iam acreditar que tinha sido eu que escrevi. Daí eu peguei, inventei um nome, coloquei o endereço de uma tia lá de Bagé e inscrevi a música. E era uma música gaúcha? Era uma música gaúcha. E a música passou no festival, chegou a premiar, entendeu? Mas tu não recebeu a premiação? Eu recebi a premiação porque eu cantei a música, no caso. Ah, tá. Né? A música ficou gravada e até hoje toca lá na rádio.
Mas daí ela ficou com o nome que tu O colocou. nome de uma pessoa que não existe. Mas ela é minha. Que tu não teve coragem na hora de colocar porque tu não acreditava que acreditariam que foi tu. Claro, porque não tem mulheres, não tinha mulheres compositoras, né? Hoje nós temos pouquíssimas. E ainda assim. Quantas? Tu tem uma ideia assim de quantas? Não tenho nem ideias. Muitas já Mas se são foram, poucas. muitas até são compositoras, mas não chegaram a gravar, né, suas músicas, engavetaram, porque é um cenário bem masculino mesmo, desde a composição, que é o início, né, de uma música. E se a gente, como mulher, for procurar um acervo de músicas para pesquisa, a gente vai encontrar músicas, letras que foram feitas pelo olhar de um homem. Inclusive, os maiores clássicos que nós temos no Rio Grande do Sul, a maioria foram escritos, musicados por homens. Então, agora que está começando dentro da música gaúcha a ser inserido o olhar feminino. E quando tu compõe, algo tu usa para te inspirar, para que tenha esse toque feminino, né? Para que ao cantar a música ou ela ser escutada, sinta essa essência de que uma mulher que escreveu? Sim, eu tento sempre colocar no feminino as músicas. Tento, ao menos, inserir algum elemento que tenha, né, a ver com a mulher. Gosto muito de escrever sobre esse assunto, mulher. E trazendo também as figuras femininas que foram protagonistas, né, dentro até da nossa história mesmo, né? Porque a gente tem a figura muito clara do El Gaúcho, né? Que é um cara que viveu na Pampa, desbravando os campos do Rio Grande do Sul. Essa figura do centauro, né? Forte, guerreiro, que anda a cavalo, né? Entre Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina. E as mulheres sempre foram aquelas que ficavam nas casas, nas estâncias, nas chácaras, fazendas, sítios, enfim, cuidando da casa, esperando Aguardando o aquele retorno homem guerreiro maravilhoso, desbravador, né? Então, ludicamente falando, é mais ou menos isso que a gente escutou até então. Só que nós temos muito conteúdo para falar sobre mulheres que ainda não foi contado, né? Nós tínhamos lavadeiras, nós tínhamos parteiras, costureiras, curandeiras. Então, são muitas mulheres, inclusive na época da guerra, né? E hoje na Onde tua rede elas social tomaram a tu administração. traz um pouco disso, né? Dentro da tua rede Sim. social eu vejo que tu traz muito 5 fatos, 5 mulheres, 5, né? Através das tuas fotos também tem uma força ali da mulher gaúcha nas tuas fotos que tira esse, né? Essa forma antiga, né? De contar a história de que ela estava em casa, que ela estava aguardando, que ela estava só esperando. As tuas fotos mostram, né? As fotos que tu vem trabalhando e mostrando teu trabalho, elas mostram essa força que tu tá falando, né? Tu já vem contando essa história, que é uma história que não era contada. Exatamente. É um pilar, eu sempre falo, né? É um pilar do meu movimento, né? Isso até vai muito além da música em si, né? A questão de compor já é um derrubar barreiras, né? De estar em cima de um palco falando sobre as suas verdades, sobre o seu olhar, né? Isso é uma coisa diferente que está em movimento, está entrando para a história, né? Nesse movimento do nativismo e da música gaúcha. E eu sempre tento inserir, de fato, assim, a força da mulher gaúcha, assim. E agora vamos para os palcos, né? Que foi aonde tu lançou a meta e alcançou. Nos conta como é que foi a primeira vez, a sensação de estar no palco. E aí eu quero 2 fatos. Eu quero a primeira vez que nesta Guianuba da canção, que tu... É Guianuba da canção, né? Uhum. Na Guianuba da canção que tu era pequena ainda, né? E chegou ali de um jeito meio desprovido, né? Vou cantar, vão bater palma pra mim e tá tudo bem, né? Aquela leveza da criança. E quando a coisa se tornou profissional, de que agora eu vou subir no palco, né? E eu tenho um compromisso de fazer bem feito, porque agora eu já tenho a idade onde esperam um pouco mais, né? Do meu profissionalismo. Como é que foi essas 2 sensações, ou se elas foram parecidas? Na verdade, toda vez que a gente sobe no palco é uma sensação diferente, sabe? Pelo menos pra mim, né? Não sei.
E é uma sensação boa, né? É uma sensação boa, porque é aquela coisa de desafio, sabe? Uhum. Ou eu tô me De expondo, movimento, né? tô me expondo aqui para um monte de olhares, um monte de ouvidos, né? Colocando aqui o que eu penso, o que tem dentro do meu coração, e cada um vai levar para sua casa, para o seu retorno, alguma coisa de mim, né? E o que será que é isso, sabe? Qual o que mensagem que eu levarão? vou passar? O que eu tô Uhum. falando? O que eu tô inspirando ou não, sabe? Isso é muito, muito curioso, assim. E é legal essa troca, até porque depois quando a gente encontra as pessoas, ou que hoje muito mais fácil, né, por causa das redes sociais, as pessoas te mandam mensagens depois que te veem no Hoje a rede palco, social assim, né? aproxima Daí muito, tu né? tem o feedback, assim, ai, foi isso, foi aquilo, e eu assim, ai, coisa boa, né? Mas, aquele primeiro momento, assim, quando eu fui pra Guianuba, assim, foi uma super vitória. Daí eu Uhum. até cheguei a pensar, eu me lembro na época, claro, eu era muito nova, né? Mas eu pensei assim, consegui fazer o que eu queria, vou Uhum. parar. Tipo assim, mas Chegou não, a sabe? pensar, ou não? Pensei rapidamente, assim, por causa que a minha meta, de fato, era só subir na Guianuba, entendeu? Uhum. Só que daí eu fui criando conhecimento e pesquisando o cenário do circuito de festivais infanto-juvenis, né, no Rio Grande do Sul. E em outras cidades tem vários, né, e tinha mais até naquela época. E daí eu comecei a correr o estado inteiro, o pai e a mãe me levavam para tudo que era lugar. Então eu fui para vários outros palcos também. E inclusive a Guianuba, de fato, não foi o primeiro festival infanto-juvenil que eu pisei no palco. Porque Antes quando dessa meta, tu ainda já tinha alcançado outra meta que não tinha sido estabelecida. que eu nem imaginava. Que quando a gente vai mandar uma música para um festival, a gente precisa gravar ela, né? Na época era CD Uhum. ainda. E daí tu enviava por correio, com ficha de inscrição, com mais umas cópias e tal, e esperava a triagem para ver se passava ou não passava. Uhum. E quando eu fui fazer esse movimento para mandar para Guianuba, tinha um outro festival uma semana antes aberto em Cruz Alta, que é a Coxilha Piá. E eu mandei para lá também. E lá também passou. Então, numa semana eu cantei na Coxilha Piá e na outra eu cantei na Guianuba. Mas claro, né, que o gosto de cantar na nossa cidade Era é diferente. Porque completamente diferente. com certeza tinha muitos conhecidos, né? Muitos. Aham. Sentado ali no Guianuba, porque eu me lembro de ter ido também no Guianuba e algumas vezes, e era legal porque tu via pessoas que tu conhecia no palco, né? Sim. E para eles deveria ser muito legal também, porque eles viam muitas pessoas, né? A plateia deles era uma plateia mais leve por ser conhecida, né? Tu sabia que dali as pessoas não sairiam muitos julgamentos, né? Então alivia um pouquinho Ah, e sim, essa tensão de aquela coisa palco. de estar em casa, né? Tu te sente assim. É o famoso sentimento de pertencimento que a gente Uhum. tanto fala agora, né? É o meu lugar, é a minha tribo, é a minha raiz. Eu sou Aham, daqui, né? Eu sou sapucaense. Então eu tô cantando na minha casa. aham, Eu tenho que receber as pessoas, eu tenho que sim. dizer, esse aqui é o festival da minha cidade, muito prazer, sejam bem-vindos, entendeu? Apesar de estar ali concorrendo, o sentimento é esse, né, de Aham. quem é da cidade. Então, foi muito legal, assim. Ah, claro que eu tava super nervosa, assim, mas deu tudo certo. E eu me lembro, assim, que um pouquinho antes, eu sentei na arquibancada e eu tava de vestido de prenda, né? E sentei em cima de um chiclete. Aí. E o vestido era begezinho, assim, bem clarinho. E, meu Deus do céu, virou uma coisa braba aquela sujeira. E daí eu cantei meio parada, assim, porque eu não Aham. queria, né, mostrar o lado que tava Que sujo tava do chiclete. vestido. Mas deu certo, assim, foi super legal. E daí esse foi a primeira vez que eu estive na Guianuba, né? Daí no outro ano, daí eu fui e ganhei. Daí fechou todas, assim. Daí eu tava Viu? super. Não desistiu. Aham. Foi lá, ganhou. E daí não consegui largar mais. Já tentei em alguns momentos da minha vida até largar a música, até por afazeres, por faculdade, por tudo, sabe? Por outros lugares que eu trabalhava, mas de Agora alguma tá forma impossível. sempre algo me chama, algum projeto, daí chega um projeto assim que eu não posso dizer não, assim. Mas agora, ele é totalmente profissional, né? Sim. Hoje, depois de toda essa caminhada, hoje é a tua profissão. Também, né? Eu trabalho com administração também, mas não largo a música, assim, tá? Tô completamente.
dentro desse mundo musical. Porque assim. eu vejo pela tua rede social que tu tá sempre pipocando em algum lugar, né? Tá sempre aqui, tá sempre ali. E aí eu quero te fazer uma outra pergunta, né? Nessas andanças da vida. Eu vi que recentemente tu estava no Galpão Crioulo. Uhum. E aí eu queria te perguntar como que é estar em um ambiente, né? Que fez parte da nossa infância. Eu assisti muito Galpão Crioulo, né? Era uma época em que talvez pela tradição familiar que nós tínhamos, era um canal que estava ligado. Naquele momento do Galpão Crioulo ali, a gente estava com a TV ligada. E aí hoje, né, a gente olha pro Galpão Crioulo e Suzane Paz está lá dentro, né? Como que foi pra ti, assim, vivenciar isso? Ai, muito maravilhoso, assim, né? Porque eu tive várias vezes já no galpão. E ele acaba que, né, não só na minha história, mas na história dos gaúchos, das gaúchas, né? Ele tá muito presente, assim, com essa ligação, né? Da cultura, da casa, do entretenimento e daquela... Principalmente, eu não sei se era sábado que ele era antigamente, não sei se tu te lembra. Não vou lembrar, Que ou era um era sábado ou momento onde, domingo. onde a gente tava se preparando para churrasco e almoço Eu e acho que era domingo coisa. cedo. Era domingo cedo, mas teve uma época que ele foi sábado, logo depois do churrasco ali, mais ou menos. Então, memórias afetivas, né? A gente tava em convivência ali com os familiares e tal, naquela coisa que já é tradicional, né? O churrasco, não sei o quê. E ainda dava o galpão crioulo. Então, tem muita coisa aí que mexe com o coração da gente. Estar lá se apresentando, né? Nem se fala. Pra mim é uma vitória, assim, né? Ainda mais que tem sido recorrente, né? Eu fui lá já sozinha, já com outros artistas, fazendo backing vocal, né? Já fui mostrar o meu primeiro álbum, eles me receberam, né? Tu já Pra eu foi estrear lá. várias vezes, então tu já tá ambientalizada, né? Já tá fazendo parte da família do Galpão Crioulo. Sim, tô, graças a Deus, assim, me sinto em casa lá. E o mais interessante, assim, foi o ano passado, que foi um convite que eu jamais esperava, quando eles me ligaram e disseram, Su, vai ter um reality show aqui, e são 5 compositores, e eles, como tinham acompanhado toda essa minha trajetória de cantora e depois colocar as minhas músicas no mundo e aparecer como compositora, me ligaram, né? A gente quer te convidar se tu quer ser uma das compositoras a participar do reality show. São vários programas assim assado, a gente vai conviver durante um mês e meio e tal. Vocês têm que compor uma música. E eu, óbvio, né? Sim, né? Daí fui participar. E, não esperava esse convite totalmente inusitado, né? Por N fatores, né? Uma que fazia pouco tempo que eu tinha me lançado como compositora. 2, porque eu tava ali participando com os maiores da música gaúcha, né? Inclusive com uma pessoa que eu costumo trabalhar, que é meu chefe, que é o Elton Saldanha, que é um dos maiores compositores que a gente tem no Rio Grande do Sul, né? Então eu tava concorrendo com ele, né? E, poxa, na RBS, né? Uma super exposição, foi muito positivo, assim, um retorno pra mim. E além de tudo, assim, a cereja do bolo, a única mulher. Eu ia te perguntar isso. A Tu era a única mulher. mulher. Eu ia te perguntar quantos eram e quantas mulheres tinham? Só tu. Eram 5 pessoas, tinha só tu. eu de mulher. Então, trazer a visão feminina, compor falando de mulher, daí óbvio que eu puxei a brasa pro meu assado, né? E eu compus uma música falando de mulher, dentro das regras que tinha o reality, né? Porque eram sorteadas 4 ou 5 palavras. E vocês ficaram 30 dias direto dentro ou era, como é que funcionava? Não, a gente gravava os episódios separados, assim. Então, a gente ia pra Porto Alegre um dia sim, um dia não. Não era um confinamento? Não era um confinamento, né? Não era um confinamento de convivência. Era um reality de produção mesmo, né? Da composição. E criativo. E daí eles sorteavam essas palavras e tu tinha que fazer as músicas. Só que nesse espaço de tempo, a gente
deu pra compor ali em uma semana. Então, tipo, era desafio mesmo, entendeu? Tu compor uma música em uma semana que vai aparecer na TV, né? Que vai ficar ali marcada pra sempre. Daí, cada um E tinha as palavras-chave pra ter certeza que aquilo já não tava pronto antes. Sim, claro, não. Porque era pouco tempo, né? O desafio era esse, né? Então tinha que aparecer ali umas coisas diferentes para todo mundo, né? Era uma das regras. E daí cada um levou para um viés, óbvio, né? Porque levou a sua essência. E eu falei sobre mulher. Daí tá lá a música registrada. E teve classificação? Primeiro, segundo, terceiro, quarto? Não. Era só um vencedor, era votação, né? Daí venceu o Regis Marques, que é do Grupo Rodeio, também super conhecido, né? Com Chamamé, acho que foi. Mas é um marco, né? Fazer parte dessa história, né? Sendo a única mulher que foi convidada, aceitou e que concorreu a esse reality. Com certeza. E é assim, eu falo que é um carimbo, né? Dentro da minha história, por estar lá, pela exposição e por ser mulher. E, principalmente, eu fui lembrada como compositora, né? Que é Lembraram uma batalha... do teu nome na hora de Exatamente, escolher. que é uma batalha diária, né? Que eu tenho travado, assim, sobre fomentar as mulheres dentro desse campo, né? De criação no Rio Grande do Sul. E nós já estamos nos encaminhando, né? Pro final. Já? O tempo passa muito rápido. O tempo passa muito rápido, a gente não sente aqui. Mas eu queria que tu pontuasse melhor alguns relatinhos que tu veio trazendo, né? Sobre a força da mulher, sobre como é um ambiente ainda bastante masculino. E com certeza tem outras mulheres que também talvez estão tentando entrar num ambiente que ele tem uma composição mais masculina. E o que tu diria para elas? Ou quais são as características que tu acha que fez diferença que tu tem, ou que tu desenvolveu, habilidades que tu desenvolveu, para conseguir, né, abrir um pouquinho de espaço para ti e ir alcançando o patamar que tu tá hoje? Acho que a primeira coisa é ter um foco. Eu tenho meu objetivo e eu vou lutar por ele, independente do que seja. O não, como a gente fala, a gente sempre já tem, né? E ser mulher, tu nascer mulher já é um desafio. É completamente diferente ser mulher, né? E desde a geração do filho, desde o nosso organismo, de tudo que acontece com a gente, né? Na infância, quando a gente vira adolescente. Enfim, são muitas provações, né? Quando a gente nasce mulher. Mas é uma questão de persistência, e uma dica que, pelo menos para mim, fez total diferença foi se aproximar de outras mulheres, entendeu? Se colocar no lugar dela, escutar a história, ver que tu não tá sozinha e de que todo mundo passa por isso e que junto fica muito mais fácil, né? Eu sempre falo, o lugar que uma estão todas, porque estão representadas. Entendeu? No nativismo mesmo, quando uma colega minha vai pro palco num festival onde passa 90% de homens, muito mais às vezes, e tem pouquíssimas mulheres, eu me sinto representada, entendeu? Porque ela está levantando a bandeira da nossa força, que também está muito atrelada às nossas raízes culturais. Então é isso. Tentar juntar o quanto mais mulher, assim, e ter essas trocas de experiências, porque eu acho que isso fortalece demais. E eu também sou uma prova viva disso, porque lá em 2019 eu fui convidada para ir num festival chamado Primeiro Peitaço da Composição Regional. Um festival fechado para mulheres, feito por mulheres, onde só entra mulheres. 4 dias de imersão dentro de uma fazenda para compor. Um monte de palestras e em paralelo, uma programação para as crianças, que é uma coisa que geralmente não pensam. Sim. Né, Porque às vezes a mulher deixa de fazer porque ela não tem com quem deixar os filhos. Porque ela não tem o que fazer com os filhos, né? A gente também vê muito forte essa questão das estruturas dos eventos, né? Ser mulher já é difícil, se tu é mulher e mãe, ficou mais difícil ainda, né? Quando a gente viaja pelo Rio Grande do Sul e vai para um festival, uma feira e tal, às vezes a gente não tem como levar nosso filho porque não tem estrutura para, né? Então fica muito incômodo e isso
acaba levando as mulheres para outros setores que são mais fáceis e acaba, né, diminuindo drasticamente as estatísticas, né? Mas lá no Peitaço, eu tive esse acolhimento de escutarem o que eu tinha para falar, né? A minha história de como foi essa minha construção dentro da música gaúcha. E também escutar elas. Nessa primeira edição foram 45 mulheres. Então, tu imagina todas aquelas mulheres compartilhando, né, dessas informações e vendo, não tô sozinha, consigo. Então, foi um crescente nessa movimentação que foi mudando o cenário dentro da música regional, muito interessante. E nessa primeira edição eu fui convidada para ser da organização e no fim tô lá até hoje, né? Nós estamos indo para a 4ª edição do evento já. E cada vez cresce mais, né? As mulheres, a gente conhece novas histórias, se inspira mais ainda e torce uma para outra, assim, muito interessante, assim, como a gente fica forte juntas. E essa é a essência da comunidade, né? Eu até vou deixar aqui já o convite para quem não está na comunidade de Mulheres Inquietas, entre na comunidade das Mulheres Inquietas. Vou pedir para colocar o link aqui embaixo para que vocês possam entrar, porque a comunidade ela não é exclusiva de alunas, a comunidade é para todas. E a base dela é o que a Su falou, é que a gente consiga se inspirar na história da outra, a gente consiga visualizar o caminho da outra, porque aquilo que tu está passando, às vezes outra já passou e ela vai te dizer, não vai por aqui porque eu fui também, e aqui não deu certo, então vai pela direita, vai pela esquerda, isso vai acontecer mesmo, é normal se sentir assim, mas tu ser amparada por outras mulheres, porque o caminho ele fica muito solitário, né? Quando tu não aceita estar em grupo ou quando não tá entre outras pessoas, porque tu fica sem referência. E quando a gente tá em um grupo, a gente vê, não, mas vai dar certo, porque sempre tem alguém um pouco mais na frente. Sim. E aí tu olha e diz, não, tem como, é possível. E normalmente quem tá mais à frente faz questão de se virar, te dar a mão e te puxar. E tem compensações também, né? Num dia talvez tu não esteja tão bem, mas vai ter aquela tua colega que vai estar bem. Isso, e pra te naquele dizer, dia não, ela vamos vai te levantar, ajudar. vamos e lá. no outro dia vice-versa, entendeu? A gente vai se ajudando assim. Essa é a muito beleza, né, da interessante. comunidade de estar em grupo e esse apoio, que é o que tu falou. Quando a gente se junta, a gente fica mais forte. Então, estamos chegando ao final. O papo estava muito bom, por isso que o tempo passou muito rápido. Eu quero agradecer a tua organização na agenda para vir aqui. Eu acompanho as tuas redes sociais. Vou pedir que tu deixe a tua rede social para as pessoas poderem te acompanhar. As pessoas podem entrar em contato contigo para te contratar. Claro, com certeza. E, então, Su, deixa a tua rede social e fica o meu agradecimento. E o quanto foi bom te ver novamente. Agora nós estamos, né, em posições diferentes, não estamos mais lá no piquete, mas vai ficar também guardado nas boas memórias. Estamos em terra firme. Estamos em terra firme. Nós estamos em cima de 4 patas. Eu nunca tive muito, né? Em cima da charrete, do caminhão. O cavalo eu me escapava. Sim, eu que agradeço. Muito bom estar aqui hoje, compartilhando um pouquinho e te revendo, né? Depois de tanto tempo. E isso, para tu ver como é importante os laços familiares, né? E são as nossas raízes, né? Eu gosto muito de falar sobre esse assunto porque é outro pilar muito importante dentro da minha trajetória, né? A família e a minha ancestralidade, sabe? Minhas raízes mesmo, que me deram sustentação para que hoje eu estivesse fazendo o que eu realmente gosto e dizendo assim, esse é o meu lugar. Aqui eu tô no lugar onde eu deveria estar. E para quem quiser acompanhar meu trabalho lá nas redes sociais, em todas as redes, eu tenho algum conteúdo sendo explorado lá e divulgado e compartilhando com vocês, mas principalmente no Instagram e no YouTube, né? Su Pasto me acha, tem álbum também no Spotify, tem outros singles lançados, alguns feats, né, que eu fiz com outros cantores aqui do Rio Grande do Sul. E me segue lá que tu não vai te arrepender, que eu falo bastante bobagem, conto bastante... É bem divertido. É bem divertido. Vamos finalizar com música? Eu vou finalizar aqui. E aí, depois o palco é teu. Tá e aí bom. A gente finaliza com música. Finalizando mais um podcast que foi maravilhoso. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve para não perder nada. Um beijo, fica com Deus. O palco é teu agora, Su.
A capela, né, Fernanda? Capela. A capela que hoje a gente tá desprovida de um pinho, Instrumento. como se fala, do instrumento, uma guitarra gaúcha, né? Essa música eu cantei lá no reality show do Galpão Crioulo, que ela fala assim: galopa nas coxilhas, feminina força de amor, nutrindo a terra bruta, legados de multicor. A pilcha mais que panos, retalhos de sua história, documentada nas folhas, mulher de muitas memórias, mulher de muitas memórias. Brilhante tal estrela, sua força ilumina, tem a garra feminina que herdou das ancestrais, plantou a sua luta de latino coração, semeando no caminho a própria revolução, semeando no caminho a própria revolução.